Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Olá, amigos! Eu sou o Handerheim da Amazing Facts Brasil, um ministério dedicado a trazer conteúdos incríveis da Bíblia de maneira clara e fácil de entender. Que bom que você está aqui sintonizado conosco para aprender mais sobre a Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é Quando o Diabo vai à Igreja. E eu tenho certeza de que você será abençoado ao estudar esse assunto. E para que se aprofunde ainda mais nesse tema, queremos lhe presentear com este brinde especial, a revista Deus Criou o Diabo? Para adquirir esse material gratuito, você só tem que acessar o link diabo.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Que Deus o abençoe ao extrair da Bíblia fatos incríveis, Amazing Facts, com Doug Batchelor. Há cerca de uma semana, talvez um pouco mais, eu estava assistindo a alguns canais religiosos. Lá em casa, nós pegamos cerca de 12 deles. E comecei a ouvir um pregador. Se eu dissesse qual, muitos aqui o reconheceriam. Ele já apareceu na imprensa, em ministérios internacionais. Ele é um pregador da teologia da prosperidade. E ele pregava que onde não há lei, não há pecado. E aconteceu que ele distorceu tanto as coisas que chegou ao ponto de dizer que é o diabo que quer que você guarde os 10 mandamentos. Eu pensei, o quê? Ele repetiu isso 2 ou 3 vezes. Se alguém te ensinar a guardar os 10 mandamentos, ele está ensinando a pecar, porque onde há lei, há pecado. O quê? Eu então comecei a gravar porque achei que não tinha entendido direito. Aí então eu chamei a minha esposa para assistir também. Ele quase deu a entender que lá no Monte Sinai era o diabo falando, dando os 10 mandamentos. O que realmente me incomodou é que na plateia havia milhares de pessoas. E todos disseram amém. E eu pensei, uau! O diabo tem sua gente na igreja. Seus agentes têm uma Bíblia debaixo do braço, têm um prédio de igreja, conduzem um culto todo religioso, mas estão ensinando doutrinas de demônios. Bem, a partir desse ponto, a ideia começou a se expandir na minha mente. É por isso que decidi falar sobre este assunto. Quando o diabo vai à igreja? Bem, além de programas religiosos, eu também assisto a programas de natureza. E teve um programa que eu assisti e eu achei interessante. Era sobre aquele pássaro, o cuco. Agora, eu não estou falando daquele que mora dentro do reloginho, que sai dele dizendo as horas, mas do verdadeiro pássaro. Esses pássaros estão em diferentes lugares do mundo, mas o pássaro cuco tem uma prática um pouco desonesta, que é colocar o seu próprio ovo no ninho de uma outra ave, para fazê-la com que ela crie o seu próprio filhote. Quando a ave dona do ninho volta, ela não consegue perceber a diferença. Então ela também choca o do cuco. E o ovo do cuco eclode primeiro. Então, quando a ave sai para buscar comida para o seu filhote, que na verdade é o do cuco, o filhote de cuco empurra os outros ovos para fora do ninho. E assim o impostor reina. Assume o controle. E isso acontece nas igrejas. Hoje há muitas igrejas por aí que adoram cucos. Então o diabo vai à igreja. Quando eu era jovem, eu achava que para manter os vampiros longe você precisava de alho e uma cruz. Você provavelmente já ouviu essas histórias antes. E algumas pessoas acham que se você tiver uma Bíblia, o diabo vai fugir de você. Não é verdade. Ou que quando o diabo vê uma igreja, ele vai na direção oposta. Não. O diabo vai à igreja. A Bíblia é muito clara. Paulo nos alertou que haveria falsos mestres. Atos 20, versículo 29. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas
para arrastar os discípulos atrás deles. Em Mateus 24, Jesus diz que um dos maiores perigos dos últimos dias seriam os muitos falsos profetas. Haveria muitos falsos cristos. Ele disse, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, o que não significa que eles estejam dizendo ser Cristo, mas sim que vem em nome dele para enganar as pessoas. Muitos cristãos. É por isso que no fim Jesus dirá a eles, eu não vos conheço. Vocês acreditaram em ensinamentos de lobos e foram enganados. Mateus 7,15. Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. 2 Coríntios 11,13. Paulo diz, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Eles tentam se passar por apóstolos de Cristo, mas ensinam doutrinas de demônios e o fazem para serem seguidos, porque eles querem ser adorados. Sendo assim, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então eles fingem serem ministros da justiça, para assim atrair seguidores e ensinar-lhes falsas doutrinas. Como saber, então? Afinal, eles se disfarçam de cordeiros. Satanás pode se transformar em um anjo de luz, para assim enganar facilmente. O que fazer, então? Bom, para começar, Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Ele também disse, os conhecerão pelos seus ensinamentos. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Mas é claro, haverá semelhanças. Algumas coisas têm que ser bíblicas. E isso é bem antigo. Mesmo na época dos apóstolos, eles já tinham problemas com lobos entre as ovelhas. Paulo falou sobre algumas pessoas que se voltaram contra ele. Em 3 João, a terceira carta de João, o apóstolo João disse o seguinte, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra vós palavras maliciosas. Ele era um líder da igreja no tempo do apóstolo João, e que estava afastando as pessoas do apóstolo. O que era algo péssimo, porque João era o apóstolo do amor. Então, já naquela época, havia lobos dentro da igreja. Paulo falou sobre Demétrio, o ourives, que fez muito mal a ele. Mas, na aparência, ele era um membro da igreja. Ao consultar os evangelhos, verá que um dos primeiros milagres realizados por Jesus foi expulsar um demônio. Vá a Lucas capítulo 4. Isso também está em Marcos capítulo 1. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Jesus ensinava com poder. Bom, na sinagoga, caso você não saiba, esta palavra é a mesma palavra que igreja, significa local de encontro. Então, na sinagoga, ou seja, na igreja, achava-se um homem possesso de um espírito de demônio imundo. Talvez ele fosse membro há anos e ninguém sabia que ele tinha um espírito imundo nele. Talvez fosse o caso. E bradou em alta voz, ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, a presença de Jesus ali os incomodou muito. Agora um detalhe. Lembre-se que esses anjos caídos já conheciam Jesus antes da criação da Terra. Talvez já conhecessem Jesus há muitos anos. Não sabemos quanto tempo os anjos existiram antes da rebelião. Eles sabiam quem era Jesus. Não é porque o diabo às vezes ensina algo que está de acordo com a Bíblia que ele não seja o diabo. Um pregador famoso dizia que o diabo é um teólogo melhor do que todos nós. Ainda assim, ele é o diabo. Tiago 2 diz, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Você sabia que os demônios acreditam que há apenas um Deus? Eles não são politeístas, são monoteístas. E eles estão certos. Marcos 4,15 diz, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. O diabo odeia que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Depois vou falar mais sobre isso, mas às vezes o diabo se infiltra na igreja e ele nos usa. Você sabia que o diabo não assombra casas? Eu nunca me preocupei com tijolos assombrados, ou vigas de madeira ou concreto assombrado. Ele assombra pessoas.
E, às vezes, ele afeta até mesmo você e eu. E enquanto a palavra de Deus é pregada, o diabo está tentando tirá-la das pessoas. Você se lembra da parábola das sementes? Algumas foram arrebatadas pelos corvos ou pelos cucos. Eles tiravam as sementes do caminho imediatamente. E uma das maneiras de o diabo fazer isso é quando o pregador está pregando a palavra de Deus e quando ele chega num ponto importante, de repente o diabo belisca um bebê. E o bebê uiva como se fosse um lobo. Ou as pessoas atrás começam a cochichar e você passa a prestar atenção no que estão dizendo. Precisamos ser reverentes no culto, pois não queremos ser o lobo a distrair a pessoa ao seu lado, impedindo-a de ouvir a palavra. Às vezes a gente se distrai e pensamentos intrusivos começam a aparecer. E assim você perde a palavra que iria mudar a sua vida, porque você se distraiu com outra coisa. Ore pedindo a Deus que o ajude a se concentrar na palavra. Portanto, não é surpresa que o diabo vá à igreja. Na verdade, ele começou ali. Veja Ezequiel 28, versos 12 a 14. Sim, o diabo começou na igreja. Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, e aliás, essas pedras preciosas estavam no peitoral do sumo sacerdote. É como se ele fosse um ministro no santuário de Deus. E de fato ele era. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Ele cantava louvores a Deus. Naquela época, o diabo era o maestro do coral. Tu eras o querubim ungido para cobrir. O que é isso? Ali, junto ao trono de Deus, há 2 anjos. Já leu Isaías 6? Eles clamam santo, santo, santo. Ali eles são chamados de serafins. Eles ficam ali, junto ao trono de Deus, na posição mais elevada e exaltada depois do próprio Deus. Essa é a posição dos querubins cobridores. Na própria arca havia 2 querubins. Era essa a posição de Lúcifer. Então ele estava na igreja. Ele ficava junto ao centro da igreja. Então ele não tem medo dela. Leia Isaías 14. Ele quer ser adorado. Veja os versículos 13 e 14 de Isaías 14. Lá diz: Eu subirei ao céu, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O diabo quer ser adorado? É claro que você já sabia disso. O que ele disse a Jesus no deserto? Se você se prostrar e me adorar. Então o diabo não tem medo da igreja, ele não tem medo de adoração, ele quer ser adorado. É isso que ele quer a sua adoração. Está gostando da mensagem? Aproveite esse breve intervalo para se aprofundar ainda mais nesse tema e solicite seu brinde gratuito, a revista Deus Criou o Diabo? Você só tem que acessar o link diabo.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. De volta com o pastor Doug Batchelor e que Deus o continue abençoando no estudo de hoje. Então qual é o objetivo dele? Qual é o grande objetivo do diabo com tudo isso? É aí que a coisa fica interessante. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane. E aqui ele está falando no contexto da vinda do Senhor, a volta de Jesus. Ela não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, uma queda. Vamos ver isso aí. A apostasia, uma queda. Bem, todos sabem que esse mundo já está caído desde a época de Adão. Então, de qual queda ele se refere? Da igreja. A volta de Jesus, os eventos finais, não ocorreria antes da queda da igreja. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Ele se opõe à verdadeira adoração de Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Será que o diabo tem algum problema em ir à igreja? Não, problema nenhum. Ele quer ser adorado. Esse é o seu objetivo. Daniel 8:13.
Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Esta é a abominação desoladora. É o diabo tomando o lugar de Deus para pisotear o povo dele. Veja Daniel 11:45. Ele armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. O desejo dele nos últimos dias é se entronizar no lugar sagrado. Ele quer tomar o lugar de Deus. Leia também Mateus 24:15, onde Jesus advertiu, e essas são as palavras de Cristo sobre os últimos dias: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, veja só mais uma vez. Qual lugar essa abominação deseja ocupar? O lugar santo. E onde seria isso? É o lugar ocupado pelo ser a quem adoramos. O diabo quer a sua adoração. Isso não é novidade. Do que se trata a prova final? Todos terão que tomar uma decisão. Você adora a besta ou tem o selo de Deus? O diabo quer estar no centro da adoração do mundo. É isso. Quer a posição de Deus. Por isso ele disse a Jesus: Me adore e eu te darei tudo. Vai em Mateus 16, versículo 13. Aqui é quando Jesus fez aquela grande pergunta aos apóstolos. Ele disse: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro se sentiu o máximo. Jesus disse: Pedro, você acabou de falar por inspiração. O Espírito Santo te revelou isso. Isso vem do Pai, você foi usado pelo Pai para falar isso. Aí Pedro olha para os outros e... Ouviram o que ele disse? O próprio Deus fala por mim. Eu abro a boca e Deus fala por mim. Pedro se sentiu o máximo. Agora veja o verso seguinte. Mesmo capítulo. Mesmo dia. 20 minutos depois. Jesus então diz aos apóstolos: Irei a Jerusalém, lá serei traído e crucificado, mas ressuscitarei ao terceiro dia. Então o inspirado Pedro leva Jesus a um canto para lhe endireitar as ideias. Jesus, isso não é uma boa ideia. Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Isso aqui é muito importante. Quem aqui gostaria de ir à igreja na qual Pedro é o pastor? Agora você já não tem tanta certeza, né? Em um minuto ele diz: Eu nunca te abandonarei. E logo em seguida: Eu nunca vi esse homem antes. Pedro costumava vacilar um pouco, mas o meu ponto é mostrar que, às vezes, todos nós somos Pedro. Em um momento, o Espírito Santo fala por nós, mas no minuto seguinte estamos gritando com nossa esposa. Em um momento, nós amamos a Deus, o louvamos, mas no minuto seguinte, surge um lobo dentro de nós. O diabo se infiltra na igreja através de nós. Por mim. Veja, eu não estou apontando o dedo para Pedro. Todos somos assim. Mas em breve eu direi a solução para isso. Bom, até agora eu espero que tenha ficado claro que o diabo quer ocupar o lugar santo. E quais lugares santos conhecemos hoje? Ah, o seu corpo. Não sabe que o seu corpo é um templo do Espírito Santo? Não é mesmo? O diabo não está tão interessado em resistir, mas sim em infiltrar-se. Ele não quer assombrar casas, ele quer assombrar pessoas. Veja só esta parábola de Jesus. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Eles foram à mesma igreja, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma:
Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele então está exaltando todas as suas boas ações para Deus. Mas o que estava por trás disso? Seu orgulho. Já o publicano. E aliás, se os dois estivessem na sua igreja, qual deles você faria ancião? Ah, o fariseu é um homem muito religioso. Ele faz tudo certinho. Ele cumpre a lei, paga impostos, dá o dízimo, não trai a esposa. Com certeza ele seria um melhor ancião. É por isso que os discípulos achavam que Judas tinha o maior potencial. Se eles fizessem uma carta de referência, com certeza diriam que Judas era o mais capacitado. Eles foram a Jesus e disseram: olha, esse homem é inteligente, capacitado, ele será um ótimo contador. O homem olha para o exterior, mas Deus para o coração. O fariseu disse: Senhor, obrigado, porque eu não sou como os outros. Orgulho. O que te desqualifica para ser usado por Deus? O orgulho é o que mais te desqualifica. Temos que ser humildes. Já o publicano, que era o cobrador de impostos, esse ninguém queria. Ele, no entanto, bate a mão no peito e diz: Senhor, tenha piedade de mim, pecador. E sobre ele Jesus diz: foi o publicano que voltou para casa perdoado por Deus. Já o fariseu estava cheio de si. No trono do coração do fariseu estava ele mesmo, não Deus. O fariseu adorava a si mesmo. E todos temos os dois em nós. Então, como o diabo entra na igreja? Às vezes através de nós. Será que ao irmos para a igreja, vamos para exaltar a nossa bondade? O diabo adora isso. Ou ficamos obcecados porque os outros nos ignoram, ou porque nos ofenderam, ou porque discordam de nós. Nos envolvemos em fofocas. Será que quando cantamos os hinos, nossos corações estão envolvidos na letra? Estamos adorando mesmo? Ou apenas repetindo a letra de memória enquanto pensamos em outras coisas? Às vezes, o diabo simplesmente nos distrai daquilo que Deus quer nos dizer. Eu já disse que somos templos de Deus. Mas a Bíblia também diz que Jesus era um templo. Jesus disse isso. Leia João 2, versículo 19. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Mas ele estava falando do templo do seu corpo, diz o versículo 21. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que entrar em nossas igrejas ou mexer em nossas cabeças, o que o diabo mais queria era entrar em Cristo. Ao longo de toda a sua vida, o diabo fez tudo para fazer com que Cristo perdesse sua calma, sua santificação, que ele pecasse. Mas no templo de Cristo, o diabo não entrou. E como não conseguiu fazê-lo, em raiva ele fez tudo o que pôde para destruí-lo. É como ladrões de banco que tentam entrar no cofre e, quando não conseguem, ficam tão furiosos que começam a atirar em tudo. Porque estão irados por não terem conseguido aquilo que desejavam. Veja o que o diabo fez ao corpo de Jesus. Ele tentou fazer com que Jesus perdesse a paciência, chicoteando, cuspindo em sua face, dando-lhe socos, furando sua mão e xingado. O diabo lançou tudo o que tinha contra ele, ainda assim não conseguiu. Jesus disse, lá em João 14:30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Ele não influencia Jesus. Não conseguiu entrar nele. A alma de Cristo era uma fortaleza inexpugnável, e é essa fortaleza que Jesus oferece a você. Você também não gostaria de ter a alma protegida? Não gostaria de ter uma igreja onde todos são guiados pelo Espírito? Paulo nos alertou que nos últimos dias surgiriam lobos que não poupariam o rebanho. Nós vivemos esses dias não apenas por causa de todas essas doutrinas de demônios e heresias que ensinam por aí, não apenas por causa desses pastores que ensinam que é o diabo que quer que você guarde a lei de Deus. Há todo tipo de teologia bizarra por aí. E mesmo dentro de nossa igreja, o lobo tenta entrar pelas beiradas.
Espero que todos se apeguem na palavra, porque é a palavra de Deus que é a nossa fortaleza. Jesus é a palavra. Como se livrar da escuridão? Introduza a luz. Não basta ir à igreja. Os que crucificaram Jesus iam à igreja. Eles queriam até mesmo que o corpo de Jesus fosse retirado logo para irem para casa guardar o sábado. Veja, é bom guardar o sábado. Mas não é isso que nos salva. Nossos corações e mentes precisam ser a morada permanente de Jesus Cristo. Sabe o que afasta o lobo? Um bom pastor. E a Bíblia diz com relação a Jesus: se ele for o pastor de vossas almas, não tendes nada a temer. Amigos, chegamos ao final de mais um Amazing Facts com Doug Batchelor. Que bênção é estudar a palavra de Deus, não é verdade? Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito, a revista Deus Criou o Diabo? Você só tem que acessar o link diabo.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Até o próximo programa e lembre-se, a mensagem de Deus é a nossa missão. De polícia, não haverá mais doenças, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. Isso é real, amigos. Essa dor e miséria em nosso mundo nunca foi o plano de Deus. Ele vai trazer as coisas de volta ao seu plano original. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles herdarão a terra. Porque tive fome e me deste de comer. Sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Você sabia que a Amazing Facts tem uma escola bíblica gratuita da qual você pode fazer parte do conforto de sua própria casa? São 27 lições belamente ilustradas que ajudarão você em seu estudo da Palavra de Deus. Cada lição pode ser enviada diretamente para sua casa em versão impressa ou enviada como PDF para o seu celular a fim de que você consiga estudar em qualquer lugar. Acesse escolabiblica.tvaf.com.br. Por quase 2 décadas, o AFCO, o Centro de Evangelismo da Amazing Facts, tem ajudado pessoas de todos os históricos de vida a aprender as habilidades práticas de como buscar e salvar quem está perdido. E agora, estamos trazendo essa capacitação para o Brasil. Esse curso intensivo equipará você a se tornar um melhor ganhador de almas, obreiro bíblico, missionário e discípulo como um todo. Além disso, a equipe de especialistas do AFCO vai ajudar você a colocar sua capacitação em prática ao trabalharmos as regiões vizinhas, preparando séries evangelísticas especialmente voltadas para que as pessoas entreguem seu coração ao Senhor. Você vai aprender a comunicar sua fé com segurança, a qualquer momento e em qualquer lugar, desenvolvendo ao mesmo tempo uma vida devocional pessoal vibrante. Portanto, se você deseja se tornar um ganhador de almas eficiente e desenvolver amizades para toda a vida com pessoas como você, entre em contato com o AFCO agora mesmo. Esse é um programa que vai mudar sua vida, mas as vagas são limitadas. Para mais informações, acesse fco.amazingfactsbrasil.com.br.
Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis. Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.